na Epístola de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Só aqui para nos situarmos, lembremos que no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele tratou acerca da nossa luta interior, da carne e do espírito, e o apóstolo Paulo nos traz com muita clareza a necessidade de nós mortificarmos a carne, e nós a mortificamos à medida que nós andamos no espírito, E o apóstolo Paulo agora, no capítulo 6, ele passa a dar as orientações gerais às igrejas na Galácia. Então, que são as recomendações finais de Paulo. Nós já estamos caminhando para o encerramento dessa série. Mais algumas poucas mensagens nós encerraremos. Então vamos fechar nossos olhos mais uma vez, irmãos. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos fale nessa manhã e a mensagem seja para nossas vidas. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, mais uma vez agradecer-te pela palavra do Senhor, ó Pai amado, que há de ser lida e há de ser explanada, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, de modo que possamos cumpri-lo, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Gálatas 6, versículo 1, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de brandura e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Meus amados irmãos, como que é triste na nossa caminhada cristã, como discípulos de Jesus, constatarmos que muitos de nossos irmãos em sua história de vida cristã caem, deixam de buscar a santificação, deixam de viver uma vida para a glória do Senhor, e dominado por desejos e paixões carnais, paixões e desejos pecaminosos, essas pessoas, muitas delas apostatam da fé, abandonam a comunhão com a igreja, abandonam a comunhão com o Senhor Jesus. Como é triste constatarmos o fato de que nós lidamos sim com a nossa caminhada cristã, com o descaminhar de muitos irmãos. E o pior do que é ver a queda de um irmão que cai em pecado é reconhecer e perceber que esse irmão ele não é restaurado. Como é triste percebermos isso. E quantos irmãos já estiveram conosco em nossa caminhada com Jesus? Quantas pessoas ao longo da nossa história de vida já estiveram ao nosso lado, prestando culto a Deus, professando a fé bíblica e hoje não estão mais? Abandonaram o Evangelho e se entregaram uma vida dissoluta. Com certeza você conhece a história de alguém, não é? Talvez essa já tenha sido a sua história de vida. E, amados irmãos, o texto de hoje é tão importante porque o apóstolo Paulo vai nos mostrar como que nós devemos agir com aqueles irmãos que caem em pecado. Como nós devemos agir para restaurar a comunhão deste irmão com Deus e com a sua igreja. Qual deve ser a nossa postura? Como devemos lidar com essa situação? E a grande ideia da mensagem nessa manhã é que o que eu quero que vocês guardem e levem com vocês é que a restauração de um irmão que cai em pecado, que caiu em pecado, requer humildade e cuidado consigo mesmo. Se nós nos propusermos, ou se nós nos colocamos na postura bíblica correta de restaurar aquele que caiu em pecado, precisamos agir com humildade e olharmos para nós mesmos. Então vamos olhar para o texto. O apóstolo Paulo, ele começa aqui mostrando que versículo 1, a primeira parte do versículo 1, é que a restauração de irmão caído requer agirmos com humildade. Olha o versículo 1 inicialmente. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. O que Paulo deseja aqui, meus irmãos, com a igreja, com os cristãos da Galácia, é que eles compreendessem que, de fato, de verdade, é uma luta interior que todos nós travamos.
Nenhum seguidor de Cristo Jesus, nenhuma pessoa que foi regenerada por Deus, que nasceu de novo, está isento, imune a essa luta interior da carne contra o Espírito. É o que Paulo fala, olha, voltando um pouquinho antes, olha o capítulo 5, versículo 17, olha a sua Bíblia. Porque a nossa carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. O apóstolo Paulo está trabalhando com a igreja na Galácia de tal modo que eles compreendessem a vida cristã como ela é, de carne e osso. O apóstolo Paulo, ele quer que eles compreendessem quais são os desejos da carne, quais são as paixões, os sentimentos, os pensamentos pecaminosos que operam em nossas vidas. Olha no capítulo 5, nós já vimos isso, é só uma recapitulação. Capítulo 5, versículo 19 e 21, Paulo fala o quê? As obras da carne são o quê? Evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo está mostrando aos Gálatas que aquela velha vida, aquele velho padrão de vida que eles tinham antes da conversão deles, não poderia mais permanecer em suas vidas. Agora, como crentes em Cristo Jesus, eles precisavam buscar um novo padrão, um novo estilo de vida, uma nova conduta, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de ser. Então Paulo quer deixar bem claro que as práticas que eles tinham anteriormente não condiziam mais com a sua nova realidade de vida em Cristo Jesus. E aí então, quando nós olhamos o capítulo 5, 24, olha o capítulo 5, 24. Paulo fala o quê? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Então Paulo está preparando toda uma argumentação para que os cristãos da Galácia compreendessem que a partir do momento que eles foram justificados pela fé em Cristo Jesus, a partir do momento que eles foram aceitos por Deus, não pelas obras que eles haveriam de realizar, né? Vamos nos lembrar que dentro do livro de Gálatas, da Epístola aos Gálatas, nós temos os judaizantes ensinando que eles seriam aceitos por Deus se eles fossem circuncidados, se eles cumprissem o calendário, a dieta judaica, se eles seguissem aquilo que a lei prescrevia. Paulo está mostrando, não, vocês não são aceitos por isso, vocês são aceitos por Deus pela obra suficiente que Jesus realizou. A justificação, não há mais culpa penal sobre nós, porque Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é o próprio sacrifício em nosso lugar, Ele é a própria propiciação e propiciador pelos nossos pecados, Ele derramou o seu sangue para o perdão. Então nós somos aceitos por Deus por causa de Cristo Jesus. Mas como aceitos por Deus, justificados por meio da fé, agora a nossa vida não pode ser mais a vida marcada pelo domínio da carne, pelo domínio do pecado. Por isso que Paulo vai falar o que ele diz no versículo 24, capítulo 5. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. É muito importante, irmão, nós compreendermos isso, porque quando os cristãos da Galácia, à medida que eles compreendessem isso, eles poderiam viver uma vida sem o domínio da carne. Embora houvesse tentações, embora muitas vezes sentimentos, desejos e paixões viessem, mas eles tinham que compreender que eles foram o quê? Crucificados com Cristo. Por isso que lá no capítulo 2, olha no capítulo 2, versículo 19 e 20, Paulo fala assim: pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí ele diz então, já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Então, o apóstolo Paulo, ele está de uma forma muito enfática ensinando a igreja na Galácia que eles precisavam compreender essa verdade. Eles precisavam compreender que agora a nova vida em Cristo Jesus não era mais, eles não tinham mais a escravidão ao pecado que outrora se fazia. Não é? Então é muito importante entender isso. E agora, uma questão importante: quando ele entra no capítulo 6, ele vai lidar com uma questão. Olha o versículo 1, capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido. Percebe agora como é que Paulo fala? Vocês não devem se entregar às obras da carne. Vocês devem viver uma vida que condiga com o Evangelho. Mas se vocês forem surpreendidos em se alguém for surpreendido em algum pecado, e aí Paulo trabalha a questão da queda, do pecado, que qualquer um de nós estamos suscetíveis a cometer. Como então devemos agir? Como devemos agir com aquele que cai em pecado? E aí, irmãos, que é precioso o ensino de hoje, porque Paulo vai dizer: vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, brandura. E quando nós olhamos aqui para o texto, Paulo fala: deveis restaurar. O que nós temos que entender, irmão, se algum irmão em Cristo cai em pecado, a nossa tarefa não é julgá-lo, não é condená-lo, não é execrá-lo, mas a nossa tarefa é restaurar. É um imperativo. Há um imperativo aqui. A primeira atitude que a igreja tem que tomar em relação ao irmão que cai em pecado é restaurar. Toda a nossa ação, toda a nossa atitude tem que ter como objetivo a reconciliação deste irmão com Deus e com a igreja. E isso é muito importante porque a palavra no grego para restaurar, ela pode significar consertar, colocar em ordem, organizar, ajustar, fortalecer, ser perfeito, completo. E aí, a que eu mais admirei: faça de alguém o que ele deveria ser. Se algum irmão em Cristo cai em pecado, a nossa tarefa é: faça dele o que ele deve ser. A nossa atitude tem que ser uma atitude de resgatar este irmão e ajudá-lo a tal ponto que ele volte a ser aquilo que ele tem que ser. Não é fantástico isso, irmãos? Essa é a primeira atitude que tem que ser tomada. E aí, por isso que Paulo fala: vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, mansidão. Mansidão é o que, irmãos? Fruto do Espírito. Vós que sois espirituais, o que Paulo está dizendo? Vós que tem uma vida cheia do Espírito Santo, uma pessoa que anda pelo Espírito. É aquilo que Paulo já disse anteriormente, quando ele trabalha o contraste da luta da carne contra o Espírito. Então, o que nós precisamos compreender é, quando nós pensamos na disciplina, e aqui é um tema muito importante nessa manhã, porque diz respeito à disciplina bíblica, muitas das vezes quando nós pensamos em disciplinar algum irmão em Cristo, a ideia é: disciplina vai ser excluído da igreja. Disciplina, vai ser disciplinado. Ele vai ser tirado da comunhão. Mas esse não é o primeiro passo da disciplina. A disciplina, do seu início ao seu término, ela sempre tem o objetivo de restaurar. As 3 instâncias da disciplina bíblica estabelecida pelo Senhor Jesus, ela tem o objetivo de restaurar. Então, a disciplina, ela deve sempre buscar a restauração daquele que caiu. E esta restauração, isso que nós temos que entender. Esta restauração exige de nós o que? Esforço. Exige de nós o que? Dedicação. Exige de nós o que? Empenho. E desejo de ver esse irmão restaurado.
Uma das coisas que erramos, podemos errar, queremos sim disciplinar, restaurar, mas sem nenhum esforço, sem que isso me custe. E aí, irmãos, quando nós nos propomos a ajudar alguém sem que isso me custe, eu estou cumprindo o propósito de Deus? Não. Toda e qualquer restauração de um irmão em Cristo que cai em pecado é custosa, é muitas vezes dolorosa, é muitas vezes a longo prazo. Qualquer disciplina que for feita de acordo com a palavra de Deus vai requerer de nós, aqueles que estamos sendo instrumentos nas mãos de Deus para tratar esse irmão, realmente uma postura de renúncia. Por quê? Porque o objetivo é fazer dele alguém que ele deveria ser. E aí, observando mais, a disciplina bíblica, portanto, ela sempre deve ser aplicada por irmãos que estão andando no Espírito. A disciplina bíblica, ela nunca pode ser exercida por aqueles irmãos que estão andando na carne. Você já viu algum irmão na carne querendo disciplinar outro irmão? Como é que é? Não tem moral. Hã? Não tem moral. Não tem moral. E além do que não tem moral, o que acontece? Sai briga, sai confusão, sai bate-boca. Toda disciplina, quando ela é exercida, ela tem que ser exercida no Espírito. Então é o Espírito Santo de Deus que nos conduz e capacita-nos a fazê-lo. E o fruto do Espírito Santo é evidenciado no processo disciplinar. Então, um crente que não está cheio do Espírito Santo, não está tendo fruto do Espírito, como ele pode disciplinar alguém? Não pode. Por quê? Querendo restaurar, vai afundar mais ainda o irmão. Como isso é sério, né? E olha a nossa responsabilidade. A responsabilidade é que cada um de nós andemos no Espírito. Então, quando os agentes da disciplina não são guiados pelo Espírito de Deus, serão guiados por si mesmos, ou então, posso dizer, muitas vezes serão guiados até mesmo por Satanás. Irmãos, isso é uma questão muito séria, porque ao invés de contribuir para a restauração, estão afundando ainda mais o irmão caído. Aí vamos lembrar das palavras do Senhor Jesus. Abra aí Mateus 18, 15 a 17. Mateus 18, 15 a 17. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, é Jesus falando, vai sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Primeiro estágio da disciplina. Qual o objetivo? Restaurar. Segundo estágio da disciplina, 16. Mas se ele não te ouvir, leve ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considere-o gentil e publicano. Então, nessas 3 instâncias da disciplina bíblica, o objetivo sempre é restaurar. Se a pessoa passa então pelos 3 níveis de disciplina e não é restaurada, então considere essa pessoa uma pessoa incrédula, não regenerada, não convertido, não salvo. E aí, olhando o apóstolo Paulo, quando lhe dá instrução à igreja em Corinto, abra lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 a 11. Aqui, o apóstolo Paulo, vamos nos recordar que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala da necessidade da igreja repreender, expulsar de seu meio o irmão da igreja que cometeu pecados absurdos, não é? E Paulo fala que era inaceitável que a igreja tolerasse aquela prática pecaminosa, aquele irmão vive nesse pecado dentro da igreja. Paulo manda expulsa da igreja. E a igreja faz isso. E tudo indica aqui que o contexto é que esse irmão se arrependeu. Olha só, versículo 5. 2 Coríntios 2, 5.
Se alguém tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, mas em parte, para não ser severo demais, a todos vós. Basta, e aqui pode ser referindo-se a esse contexto de disciplina, basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Seguindo aquele passo que Jesus falou, não é? Assim, pelo contrário, deveis o quê? Perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja consumido por tristeza excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor para com ele. Então, se a pessoa foi disciplinada, se arrependeu, ela deve ser o quê? Perdoada, restaurada a comunhão com a igreja. Ele continua: portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor para com ele. 9. Foi por isso que também vos escrevi, para saber se, por meio dessa prova, sois obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. E se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que o fiz à presença de Cristo, para que Satanás não levasse vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas armadilhas. E aí, irmãos, uma questão muito séria, porque Paulo está falando da necessidade de perdoar aquele que caiu quando se arrepende. Ele está falando que estejamos atentos, porque Satanás ele usa de armadilhas. É muito importante nós pensarmos isso, porque um irmão caído, ele é restaurado por Deus quando nós somos instrumento nas mãos de Deus para restaurá-lo, e devemos fazê-lo com mansidão. Isto é, não pode haver da nossa parte arrogância no processo disciplinar. Precisamos ter humildade, ou seja, precisamos confrontar o pecado sim. Precisamos confrontar o erro sim. Não é passar a mão em cima do erro. Não é sermos coniventes com o pecado, com o erro cometido, mas nessa confrontação com o pecado, fazê-lo com graça, fazê-lo com amor. E aí, com o desejo de ver essa pessoa restaurada. É importante entender isso, né, irmãos? Agora Paulo continua. Paulo termina aqui? Não, Paulo continua. Olha a segunda parte do versículo 1 do capítulo 6. Gálatas 6, 1. O que Paulo fala agora? E cuida de ti mesmo, para que não sejais o quê? Tentado também. E é impressionante porque a primeira parte fala que a restauração de um irmão caído requer agirmos com humildade, ok? E agora a segunda parte, o apóstolo Paulo está falando o quê? Que nós somos humildes quando reconhecemos a nossa própria vulnerabilidade. Se eu não reconheço a minha própria vulnerabilidade, eu terei uma propensão maior a agir com orgulho, com altivez. E aí então é muito importante, porque o apóstolo Paulo ele desejava que as igrejas na Galácia compreendessem que eles deveriam ter sim postura de humildade para com o irmão caído, mas também eles precisavam ter postura de vigilância para consigo mesmo. Ou seja, duas posturas necessárias. À medida que estou sendo instrumento de Deus para restaurar a vida do meu irmão, eu preciso ter humildade. Mas à medida que vivo a minha vida nessa restauração, eu tenho que olhar para mim mesmo para que eu também não caia. Para que eu também não incorra no mesmo pecado, no mesmo erro. E Paulo está dizendo que aqui então que todos nós somos vulneráveis. Não é? E como é importante entender isso? Olha a advertência de Paulo. E cuida de ti mesmo. E é bacana isso, porque essa expressão de Paulo, e cuida de ti mesmo, ele fala tanto à igreja na Galácia, como ele fala também a Timóteo. Cuida de ti mesmo. Amados irmãos, como que nós temos que estar atentos a cuidarmos de nós mesmos? A grande tendência humana, a facilidade que temos é querer cuidar da vida do outro. Não é? Mas Paulo está falando, cuida de ti mesmo. Seja vigilante
a favor da sua própria vida. E aí então, essa postura de vigilância que um cristão precisa ter, ela provém da onde, irmãos? Como que nós conseguiremos ter uma postura de vigilância? Andando no Espírito. E aí você tem no boletim, novamente eu trouxe nesse boletim, aquilo que desde o início do ano eu apresentei aos irmãos, o contraste entre o fruto do Espírito e obras da carne. Ou seja, como que eu não caio em pecado? Como que eu não vivo pecando? Andando pelo Espírito. Então, se eu ando pelo Espírito, eu não vou cair em pecado. Se eu ando dependendo da graça de Deus, em comunhão com o Senhor, o Espírito de Deus agindo em minha vida, eu posso ter o quê? Segurança. Eu não vivo neurótico. Eu não vivo com aquela neura. Mas eu tenho o quê? Estabilidade emocional, psicológica, não é? E aí, olha o que Paulo fala em Gálatas 5,16. Olha aí, Gálatas 5,16. Mas eu afirmo: andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Como que eu não vivo dentro de casa uma vida de briga conjugal, uma vida de briga pai, filho, pais? Como? Andando pelo Espírito. Simples assim, não é? Se eu começo a ficar nervoso, se eu começo a ficar irado, o que é isso, irmãos? Obra da carne. É muito fácil nós constatarmos em nossa própria vida se nós estamos andando pelo Espírito ou fazendo obra da carne. É difícil, irmãos? Você consegue fazer um raio-x, não consegue? E aí então que a gente tem que parar e ver: Senhor, eu estou pecando contra Ti. Senhor, eu estou ficando muito irado. Eu estou ficando muito ciumento. Eu estou criando muita rivalidade. Tudo estou brigando, tudo estou causando contenda. O que é isso, irmãos? Obra da carne. Alguma coisa desconhecida de nós? Não. Como que eu venço a obra da carne? Andando pelo Espírito. E aí então, Paulo continua, versículo 22, olha aí: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Aí Paulo diz, 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Nós já sabemos, Romanos 6, o apóstolo Paulo fala que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala que o nosso velho homem foi o quê? Sepultado com Cristo. A palavra de Deus nos mostra que nós o quê? Ressuscitamos com Cristo. Nós temos o quê? Nós somos uma nova criatura. Devemos andar pelo Espírito. Crucificar a carne é exatamente o nosso dia a dia. Temos uma vida de obediência à palavra. Como que eu crucifico a minha carne? Obedecendo à palavra. É mortificação da carne. Nós não temos mais aquele velho homem que nos escraviza ao pecado. Isso já não existe mais para quem nasceu de novo. Mas nós temos ainda o quê? Nós temos ainda a realidade da nossa luta da carne contra o Espírito, não é? E aí, olhamos aqui, aí Paulo continua: e cuida de ti mesmo, para que não sejais tentados também. Como é importante Paulo dizer isso? Porque cuida da tua vida, no sentido positivo, e para que você não seja tentado também. E aí, irmãos, é algo muito sério, porque qualquer um de nós temos a probabilidade, a possibilidade também de cair em tentação. Na oração do Pai Nosso, o que Jesus fala? Não nos deixe cair em tentação. E aí vamos abrir lá em Tiago. Tiago, o menor aqui, o Tiago, irmão de Jesus, carnal, filho de Maria. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 16. Abre aí para vocês verem. Quando tentado,
Olha o que o Tiago está falando. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Ok? Deus não nos tenta, Deus nos prova. Eu já expliquei essa diferença para os irmãos, de tentação e provação. Quem nos tenta é o diabo, Deus nos prova. Nos versículos anteriores de Tiago 1, Tiago vai fazer esse contraste entre provação e tentação, são coisas diferentes. Mas olha agora o versículo 14. Mas cada um, olha aí na sua Bíblia, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Que desejo é esse? Da carne. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, olha o 15. Então, o desejo, tendo concebido, dá luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. 16. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Então, irmãos, como a advertência de Paulo à igreja da Galácia é importante, porque quando a gente olha para a palavra de Deus e a teologia bíblica acerca do assunto que estamos tratando, desde a disciplina quanto da tentação, reconhecemos que a restauração de um irmão caído, que caiu em pecado, requer de nós humildade e cuidado consigo mesmo. Então que nós possamos estar atentos a isso, porque conquanto que quando o irmão cai em pecado, a gente se entristece, isso não traz para nós nenhuma alegria, não há nenhuma glória nisso, mas quando o irmão é restaurado, é tão gostoso, não é? Tão gostoso. Quando um irmão caiu em tentação, caiu em pecado, errou, e ele se arrepende, confessa o pecado, abandona o pecado, não é gostoso a reconciliação? Não é gostoso quando você tem um relacionamento quebrado, e aí então há perdão, e aí o relacionamento volta, não é gostoso? Não é gostoso quando dentro da sua casa você briga com seus pais, ou com seus filhos, ou com seu cônjuge, e aí então aquele momento depois de reparar o erro, de conserto, de pedido de perdão, volta tudo ao normal, a gente volta a caminhar, não é gostoso? Então nós temos que entender o seguinte, que a graça de Deus, ela é derramada sobre nós. Então onde abundou o pecado, superabundará a graça. Então que nós possamos realmente crer nisso, não é? Que nós não tenhamos uma atitude, irmãos, de condenar, de julgar, de execrar o irmão que caiu em pecado, mas possamos ter uma atitude de humildade para restaurá-lo, com determinação, com empenho, orando, crendo e desejando a restauração, seguindo todos os níveis da disciplina bíblica. Pode ser que aquele irmão ou irmã não venha se arrepender e deseje seguir a sua vida fora da palavra, mas nós nos empenhamos com o melhor que Deus nos deu para ter aquela vida restaurada. Amém? Nós possamos praticar isso e vivermos essa realidade das nossas vidas. Vamos orar. Quero convidá-lo a fechar seus olhos, a apresentar a sua vida diante de Deus. Paulo fala, cuida de ti mesmo, não é? Então, examine você mesmo a sua vida, veja talvez alguma área que você precisa confessar a Deus, pedir perdão, buscar uma nova atitude, para que Deus seja glorificado em sua vida. Vamos orar então. Obrigado, Pai, por Tua palavra nessa manhã tão preciosa para todos nós, como igreja do Senhor. Que a Tua igreja possa praticar essa verdade, ó Pai, começar na minha vida, na vida de todos nós que aqui estamos nesta manhã, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado em nosso meio. Em nome de Jesus que oramos. Amém.